Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso vídeo número 9, complementar as aulas de tópicos e complementos de matemática aplicada. E o assunto desse vídeo é limites infinitos. Então, esses limites eles aparecem porque muitas vezes quando o x, quando a gente tem uma função f de x e o x tende a um certo valor, c, a função ela cresce, né? Ela não tende para um número, como vimos nos exemplos anteriores, mas ela cresce indefinidamente, ou ela decresce indefinidamente. Tá? Então, nesse caso, aparecem os limites infinitos. Então, muitas vezes, como eu disse já, esse limite de f de x não existe, porque à medida que x se aproxima de c, os valores da função aumentam, né? Ou diminuem ilimitadamente. Tá? A gente vai diferenciar esses dois comportamentos. Quando a função aumenta, ela cresce ilimitadamente. Quando ela diminui, quando ela decresce ilimitadamente. Então, vamos começar com um exemplo. Vamos considerar essa função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. É claro que o ponto ali é problema, né, para calcular o limite, é o ponto zero, né, que é aquele que anula o denominador. Tá? Qualquer outro ponto, a gente consegue calcular o limite sem nenhum problema. Mas o ponto problema aqui é o zero. Né? Então, vamos fazer uma tabela. Como a gente não tem método nesse caso para o cálculo desse limite, a gente vai pela tabela, né, para tentar fazer uma ideia de como é o comportamento da função. Então, eu coloquei aqui a tabela, eu coloquei horizontal, aqui tem os valores de x nesse lado, e aqui tem os valores de y, de f de x nesse outro. Tá? Então, eu vou pegar valores próximos do zero, né? Porque eu quero fazer o limite quando o x tende a zero. Então, por exemplo, vamos começar com esse valor 0,1. Tá? Quando você faz x igual a 0,1, eu vou fazer esse exemplo só para deixar aqui registrado como funciona. Né? Quando x é 0,1, você tem f de 0,1 seria 1 dividido por 0,1 ao quadrado, né? Você pode lembrar que 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, seria 1 sobre 10 quadrado, certo? Porque 1 sobre x ao quadrado, x, no caso, é 1 sobre 10. Isso aqui fica 1 dividido por 1 sobre 100, né? Quando você divide duas frações, é a mesma coisa que multiplicar o numerador pelo inverso do denominador. Né? Então, isso aqui dá o inverso de 1 sobre 100 é 100 vezes 1 é 100. Como está aqui mostrado na tabela, né? Esse valor daqui. Quando x é 0,1, y vale 100. Já é um número grande, né? Quando x é 0,01, é menor ainda, ele está se aproximando mais do zero. Você faz uma conta parecida e você vê que o número para f de x é 10.000. Então, ele está crescendo, né? Quando x é 0,001, o valor aumenta muito rápido, né? Ele vira 1 milhão. E você vai pegando valores cada vez mais próximos e vê que a função ela vai crescer, né? A função, o valor de y, né? Ele cresce à medida que x se aproxima de zero. Aqui eu estou me aproximando por valores positivos, mas é claro que eu posso me aproximar por valores à esquerda do zero, ou seja, por valores negativos. Né? Então vamos considerar, por exemplo, menos 0,1. Só que quando eu considerar x ao quadrado, né, que ali tem 1 sobre x ao quadrado, aqui, esse negativo, né, quando você faz quadrado, vira positivo, porque menos por menos é mais. Né? Menos vezes menos é mais. Então isso aqui vira 100. Mesma coisa para menos 0,01, né? Dá o mesmo valor aqui que para 0,01, porque o quadrado vira positivo. Então dá 10.000, tá? Mesma coisa quando é menos 0,001, dá 1 milhão, e por aí vai, tá? Quando você se aproxima cada vez mais do zero, o gráfico da função fica cada vez mais próxima, cresce cada vez mais. Né? Você se aproxima mais do zero, a função cresce, aumenta. Né? Se você quiser fazer um desenho aqui, como seria a função, né?
seria uma coisa assim, né? Esses valores são todos positivos, porque você vê que tem um quadrado ali no x, então sempre dá um número positivo. E quando o x tende a zero, né? Quando o x tende a zero, o comportamento da função é crescer, né? Você vê que a função ela cresce. Mesma coisa quando ela tende a zero pela esquerda, né? Por valores negativos. Você vê que a função fica cada vez maior, né? E se você se aproximar mais do zero cada vez mais, você pegar ponto x cada vez mais próximo do zero, né? Você vê que o valor da função ela cresce ainda mais, né? Então, a gente diz, nesse caso, nessa situação, a gente usa a seguinte notação, né? A gente diz que o limite de f de x, ou de 1 sobre x ao quadrado, né? Quando o x tende a zero, é simplesmente mais infinito ou infinito, tá? Depende do texto, você vai encontrar uma notação ou outra. Mas isso significa simplesmente, isso não é um número, né? Isso significa que o valor da função ele cresceu muito, tá? Quando x se aproximou do zero. Então a gente vai escrever, tá? Em geral, o limite de f de x quando x tende a ser é mais infinito, como está aqui. Significa que os valores de f de x aumentam ilimitadamente quando x tende a ser, tá? E, analogamente, a gente pode escrever que o limite de f de x é menos infinito, né? Quando os valores decrescem ilimitadamente, né? Quando eles viram muito negativos, viram valores negativos muito grandes, né? Menos 1 milhão, menos 10 milhões, ele vai ficando cada vez mais negativo, né? E nesse caso a gente diz que o limite é menos infinito, tá? Claro que isso pode ser aplicado também para limites laterais, né? Eu posso simplesmente me aproximar ou pela direita ou pela esquerda, né? E encontrar os valores mais ou menos infinitos, né? Eu posso tomar, por exemplo, o limite quando o x tende a ser pela direita, né? E isso poderia ser mais infinito. Isso significa que, à medida que eu me aproximo de ser pela direita, só pela direita, por valores maiores que c, né? A função cresce, né? O f de x vira cada vez um valor maior, né? Mesma coisa, eu posso dizer que o limite de f de x quando o x tende a ser pela esquerda é mais infinito, por exemplo, significa que à medida que eu me aproximo de C por valores menores, né, pela esquerda de C, a função ela cresce cada vez mais, né? E tem definições análogas para que o limite seja menos infinito quando vai pela direita ou pela esquerda, tá? Então, faço um exemplo aqui. Vamos calcular, vamos estudar o que acontece com essa função quando x se aproxima de 2. Né? Então, eu fiz uma tabela aqui também. Tá? Tem aqui o x, tem aqui o x, tem aqui o f de x, né? X está na primeira linha e o f de x na segunda. Então, eu vou tomar valores muito próximos de 2. Eu não vou fazer a conta agora, mas é uma conta parecida. Então, primeiro eu vou começar me aproximando pela esquerda, tá? Menor que 2. Você tem 2, você pega valores menores que 2, por exemplo, 1,9. Nesse caso, se você substituir, a função vai ficar menos 29. Se você substituir 1,99, estou me aproximando a 2, né? Pela esquerda, dá menos 299, depois para 1,999 dá menos 2.999, e você vê que cada vez o número vira um número negativo maior, né? Vira um número negativo, mas muito negativo, tá? E a mesma coisa se você se aproximar pela direita, tá? Mas primeiro, deixa eu escrever aqui, como eu já fiz a análise quando a gente se aproxima pela esquerda, eu vou escrever que é o limite dessa função, x mais 1 sobre x menos 2. É claro que o ponto que a gente tem que estudar aqui é o 2, né? Que é aquele ponto problema que zero é o denominador. Então, quando o x tende a 2 pela esquerda tem um sinal menos aqui, né? Ele é menos infinito, tá certo? E o limite. O que acontece, então, agora quando x tende a 2 pela direita? Então, você pega 2,1, aí o valor dá 31, aí você se aproxima mais, 2,01 dá 301, 2,001, né? Está se aproximando, mas pela direita agora, dá 3001 e por aí vai, tá? Então você vê que o valor fica cada vez maior, né? Ele está crescendo cada vez mais. Então você escreve que o limite, quando x tende a 2 pela direita, de x mais 1
sobre x menos 2 é mais infinito. Tá? Isso é coincidência, né? Que o mais no 2 seja igual a mais do infinito e o menos seja igual a menos, é coincidência. Isso não é uma consequência da definição. Tá? Você poderia se aproximar do 2 pela esquerda, numa outra função, claro, e o limite ser mais infinito, ou ao contrário. Né? Então, nesse caso, a gente diz que não existe o limite quando x tende a 2. Porque são diferentes pela direita e pela esquerda. Tá? Então, não existe o limite quando x tende a 2 de x mais 1 sobre x menos 2. Por quê? Porque deu valores diferentes, né? Pela direita e pela esquerda. Se a gente for esboçar um gráfico, né? Seria um gráfico assim, né? Tem um número 2 aqui. Opa. Vou colocar o 2 aqui. Tá? Você tem aqui o ponto x igual a 2, né? Todos os valores com coordenadas x igual a 2 e você vê que quando você se aproxima do 2 pela esquerda, a função decresce, né? Então, a função faz uma coisa assim, né? Quando x se aproxima de 2 pela direita, a função cresce. O gráfico seria uma coisa parecida, né? Não está muito bom, mas já dou uma ideia, né, de como vai ser o gráfico. Tá? Muito bem. Então, a gente pode fazer um esquema para calcular esses limites, sem ter que fazer uma tabela sempre. Tá? Esse esquema, eu vou colocar aqui alguns dos casos, mas ele pode ser mais geral. Tá certo? Então, por exemplo, a gente vai considerar sempre quocientes aqui, né? F sobre G. Tá? E vamos supor que o numerador tende para um número, tá? L, que esse número é positivo. Eu vou calcular só pela direita, tá? Esse esquema funciona igual para a esquerda, mas você tem que escrever ele. Eu vou escrever com mais detalhe durante a aula, tá? Mas se você quiser estudar só pela direita, então todos os limites vão ser pela direita. Então, eu vou supor que o numerador tende para ele, né? E o denominador tende para zero. Ele é um número positivo, tá? O numerador tende para um número positivo, o denominador tende para zero. E, além disso, eu vou supor que o denominador é positivo à direita de C. Tá? Eu quero calcular o limite quando x tende a C pela direita. Então, eu tenho o C e eu vou supor que o denominador ele é positivo quando x é maior que C, né? Um pouquinho maior, né? Quando x está à direita de C. Só à direita um pouquinho, porque eu estou tomando o limite. Né? Eu quero valores próximos de C, à direita. Tá? Então, nesse caso, o limite dá mais infinito. Tá? Podemos concluir isso. Analogamente, se o numerador for um número negativo e o denominador é zero, com g de x positivo à direita de C, então no numerador vai ser negativo, no denominador vai ser positivo, né? Porque eu estou supondo que o x é positivo, então o limite nesse caso dá menos infinito. Mais dividido por menos é menos. Mesma coisa, né? Se o numerador for positivo, agora é positivo, mas a função agora é negativa à direita de C. Então, nesse caso, positivo dividido por negativo é negativo, tá? E etc. Tá? A gente tem, vou colocar aqui um etc. Porque tem outras situações, né? O número, agora pela esquerda, por exemplo, tem uma análise parecida. Eu vou fazer um exemplo aqui, rápido, tá? Para terminar. Então, eu vou considerar o seguinte limite. Calcular o limite quando x tende a 3 pela esquerda. Vou fazer pela esquerda só para ver como deveria continuar essa lista. 2x dividido por x menos 3. Tá? Então, você calcula primeiro o numerador, né? Quando x tende a 3 pela esquerda de 2x. Isso aí é 6, né? Se eu substituir nesse caso. 2. Agora você vai fazer o denominador. Limite quando x tende a 3 pela esquerda de x menos 3. Isso é zero, né? Então, estamos na situação, numerador um número positivo, denominador zero, e agora basta analisar o sinal, né? Então, você vê que
x tende a 3 pela esquerda, ou seja, x é menor que 3, tá certo? X tende a 3 pela esquerda, significa que x é menor que 3, significa que, se eu passar o 3 por outro lado, significa que x menos 3 é negativo. Tá? Então, por que eu busco o x menos 3? Porque esse é o denominador, né? X menos 3. Então, o denominador é negativo, posso concluir, o numerador é positivo, 6, né? Posso concluir que isso aqui é menos infinito. Tá certo? Então, é isso. E a gente se vê no próximo vídeo.